Olá, meus queridos alunos do segundo ano, como vocês estão? Tudo bem? Vou fazer aqui uma videoaula para vocês, tá bom? Para a gente, né? Discutindo um filósofo francês que viveu no século XX, pegou o comecinho do século XXI, que é o Paul Ricoeur, que vocês estão vendo aí na tela, que eu já compartilhei com vocês, inclusive, lá no Classroom, certo? Paul Ricoeur, francês, tá bom? Viveu quase todo o século XX, pegou as crises de 29, pegou a Segunda Guerra Mundial, viveu ali toda a parte da Guerra Fria, né? Queda do Muro de Berlim, etc. Tá? É um filósofo que a gente vai ver aqui, um hermeneuta, tá bom? E que também está preocupado com a fenomenologia, um fenomenólogo, que a gente vai ver aqui nos vídeos seguintes, tá bom? Ele foi professor na Universidade de Paris 10, onde ele chegou a ser decano da universidade, tá bom? Tem um currículo muito forte e uma vida também extremamente muito longeva, né? Vamos lá. Nosso pensador, Paul Ricoeur, nasceu em Valence, né? É decano honorário, né? da Universidade de Paris 10. Foi presidente do Instituto Internacional de Filosofia. É um dos mais fecundos, mais ricos filósofos, basicamente, do século XX, tá bom? Está preocupado em atingir, formular uma teoria da interpretação do ser, tá? De como nós pensamos o ser, o objeto dele, que tem a ver com o nosso objetivo, nosso capítulo do livro, nosso material, que a gente quer discutir o que podemos conhecer, tá bom? Toma como seu problema próprio da hermenêutica, tá? Que tem uma relação lá na origem, né? com Deus Hermes, que é o Deus que faz a transição na mitologia grega. Ele quer entender como nós construímos o conhecimento, tá? Como é que ele se fecha, como é que a gente vai construir um conhecimento. O da extração e da interpretação do sentido. Então, o Paul Ricoeur, ele é um filósofo da linguagem, ele quer entender também o sentido, o significado das palavras. Tá bom? Como é que a gente pode dar sentido? Como é que a gente pode compreender os vocábulos, tá bom? Por exemplo, convencido de que todo pensamento moderno tornou-se interpretação, elabora uma grande interpretação simbólica da consciência, que se encontra na raiz mesma de todas as determinações históricas e espirituais do homem. Então, eu tenho que compreender aqui como se dá a consciência humana e qual a importância que vai ter aqui a linguagem para que nós possamos compreender isso, tá bom? Outros filósofos da linguagem, até contemporâneos a ele, como Martin Heidegger, o alemão, ele vai dizer, né, a linguagem é a morada do ser. Quando a gente compreende, conhece alguém cuja linguagem é muito ruim, é muito limitada, que faltam vocábulos, né, que não tem vocabulário, que não tem argumentos, ele vai dizer que está esvaziado do ser, tá? Fica sem significado. Bem, ao reviver os problemas da hermenêutica, lembrando lá o deus Hermes da mitologia grega, passa a entendê-la como a teoria das operações de compreensão em sua relação com a interpretação dos textos. Então, eu tenho que ler um texto, eu tenho que ver o significado, tá bom? Vocês sabem que agora eu estou estudando, por exemplo, teologia. E um dos campos dos estudos racionais, vai discutir isso aqui também, já que eles questionam a racionalidade, né? Os autores que a gente vai ver aqui hoje, entendem que a gente tem que fazer um estudo do texto bíblico, por exemplo. Não posso simplesmente considerar o texto pela fé, tá bom? É muito limitado. Eu também tenho que pensá-lo racionalmente. Tá? Quando, por exemplo, um exegeta, um estudioso da Bíblia, vai estudar um texto bíblico qualquer, ele tem que entender o contexto do texto, quem escreveu o texto, como escreveu o texto. Eu vou ver ali, por exemplo, quais são as características literárias que está se produzindo. Então, eu tenho que entender o texto dentro do seu contexto, de quem escreveu, como pensa, né? Aquele mundo, em que mundo isso foi escrito. E por aí vai, tá bom? Para ele, é o símbolo que exprime nossa experiência fundamental e nossa situação no ser. Então, a gente vai dar o símbolo. O símbolo tem a ver com significado. Como é que a gente vai significar as coisas? E ele, é ele
que nos reintroduz no estado nascente da linguagem. Então, tem que se preocupar com os símbolos. Por isso, ele vai elaborar uma filosofia da linguagem. A gente está vendo aqui, a filosofia da linguagem, capaz de elucidar as múltiplas funções do significado humano. Vou fazer aqui um corte, porque senão a gente fica só na leitura do texto, e vocês podem fazer a leitura do texto sozinhos, sem precisar do professor. Né? Ontem, no dia 7, não vou entrar aqui numa questão propriamente política, tá? Que não nos cabe aqui agora. Mas ontem, no dia 7, o presidente da República saiu do palácio com alguns empresários, né? e também ministros, e ele foi até o STF. Né? E acabou o Dias Toffoli, ele foi também, ele foi ao STF, conversou, né, com o Bolsonaro, ele fez um discurso, foi tudo até filmado, inclusive, né? A gente viu isso nas televisões, né, nas mídias ontem, isso foi muito falado. Enquanto o Dias Toffoli falava, e ele virava o rosto para o presidente não olhava para ele, isso a gente pode fazer uma leitura com base no pensamento de Paul Ricoeur, tá bom? Quer dizer o seguinte, ó, você fala, tá? O Dias Toffoli fala, e eu não estou me importando, não estou preocupado com o que você fala. Depois peguem vejam um vídeo, como o Dias Toffoli fala, ele busca o presidente com o olhar, e o presidente não olha para ele. Isso quer dizer o seguinte, ó, interrupção do turno. Eu não estou preocupado, eu não estou dando atenção para o que você fala, tá bom? Vamos seguir aqui. E a gente tem várias maneiras de simbolizar, tá? Quando alguém fala e o outro cruza os braços, tá? Vocês jamais, né, farão uma viagem de avião, por exemplo, quando você entrar na aeronave, o comissário de bordo, a aeromoça, eles vão te receber de braços cruzados, tá bom? Porque fazer isso aí é não dar atenção a você. É também um gesto simbólico. E a linguagem, ela tem não só a expressão oral, estou usando aqui, mas também tem o gestual, tem o simbólico. Vamos seguir aqui. Bom, então, ele está preocupado, né, com o trabalho de pensamento que consiste em decifrar o sentido oculto no sentido aparente. Bom, claro que ele vai com muito mais profundidade do que esses dois pequenos exemplos que eu dei aqui para vocês. O pensamento antropológico, que estuda o homem, antropos, homem, logos, estudo, que estuda o homem, de Paul Ricoeur, leva em conta a contribuição corrosiva da psicanálise freudiana. Ele vai entender que o Freud é um daqueles críticos da razão, que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui. Ele concebe a filosofia como uma atividade, uma tarefa, ao mesmo tempo concreta, temporal e pessoal, muito embora com pretensão à universalidade, busca universalizar o conhecimento. E aí vai entrar aqui algumas obras do autor, tá bom? Aí o slide seguinte continua mostrando algumas obras, né? Conjunto de ensaios hermenêuticos, levando a reflexão filosófica, a enfrentar os grandes desafios lançados pelas correntes do pensamento contemporâneo. Tá bom? Aí está lá em francês, né? La métaphore est vive, tá bom? Le temps est récit, tá? E aí ele vai seguindo aí, né? Soit même como un autre, nós somos como o outro, tá bom? E aí vai seguindo ali. Bom, isso aí agora eu peguei um trechinho do próprio livro de vocês, tá? Lá na página 94, ele vai chamar 3 autores de mestres da suspeita, tá? Basicamente quem são? Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud, tá? Que ele vai chamar de mestres da suspeita, porque serão os grandes críticos da razão. Então vai fazer uma crítica àquela filosofia de tradição socrática, platônica, aristotélica, tá bom? Santo Agostinho, Plotino, Descartes e por aí vai, tá bom? Tá bom? Eu sou um filósofo que gosto muito de pensar o mundo e entender pela razão. Então ele seria um crítico do meu pensamento, tá bom? Vamos seguir aqui. Mas isso não quer dizer que eu não respeite e não gosto do autor. Não, muito pelo contrário, tá bom? O critério mais frequentemente utilizado entre os filósofos para distinguir a verdade é o erro à evidência. Tá? Mas há muitas coisas entre o erro e a evidência. Né? Vai querer discutir um pouco mais disso aí. Aristóteles vai falar da teoria da correspondência.
é verdadeira proposição que corresponde a um fato da realidade. Se eu falo a Terra leva 365 dias e mais um quarto para fazer um movimento completo de translação, a sua volta em torno do Sol, isso corresponde com a realidade. Esse discurso corresponde. Claro que tem mais um quarto, que vai dar o ano bissexto para a gente, vocês devem saber disso, mas esse argumento tem a ver com o critério da verdade, segundo Aristóteles, tá? E segundo um pensamento que seja um pouco mais racionalista também, tá bom? Bem, mas isso também, de fato, é uma verdade categórica. Ela existe independentemente de nós sabermos ou não. Tá? Que a Terra leva 365 dias e mais um quarto para fazer o seu movimento de translação. Descartes, filósofo moderno, vai dizer que a evidência é a realidade do seu próprio pensamento. Tá? A nossa noção de ideia tem muito a ver com o que nós pensamos hoje como ideia, tá? O que eu concebo como uma ideia, o que eu tenho na minha mente, tem muito a ver com Descartes. Então, a crítica seria a seguinte: se temos acesso aos fatos apenas pelas nossas crenças, e essas crenças não são verificadas por outros meios, a não ser por elas mesmas, como garantir que nosso pensamento corresponde aos fatos? Como eu não posso estar errado? Você pode estar achando que é, mas a coisa não é. Legal? E aí eu coloquei os 3 pensadores que ele vai classificar como mestres da suspeita, que vão criticar muito a razão. Tá? Karl Marx, Nietzsche, tá bom? Pela ordem aqui cronológica de cada um deles, e o Freud, tá bom? Deixa eu ver se depois o texto vai falar um pouquinho, vai falar. Então vamos conseguir aqui pelo texto que ele vai falar. Eu coloquei um pouquinho de cada um deles, tá bom? Esses são os grandes críticos da tradição do pensamento racionalista, tá? Bom, o Paul Ricoeur, ele vai chamá-los de mestres da suspeita, porque eles vão radicalizar essa suspeita da crença da razão como fundamento para a compreensão do homem, tá? E aí, vamos pegar aqui um pouquinho cada um deles. O Marx criticou a razão ao denunciar a ideologia como conhecimento ilusório, que mascara os conflitos sociais e mantém a dominação de uma classe sobre a outra. Então, o pensamento de Marx é dialético, isso vem de Platão, vem de Hegel, tá bom? Que nós temos que entender a relação dialética dos homens, essa contraposição. Tá? Lá no mundo antigo, no Egito antigo, você vai ter uma sociedade servil, de servos. Você vai ter o faraó, os senhores, né, os grandes proprietários, nomarcas, e do outro lado tem o quê? O contraponto, os servos. No Império Romano, na Grécia Antiga, é uma sociedade escravocrata, que é dominada por uma aristocracia, por uma elite. Tá? E no mundo mais contemporâneo, o conflito que nós temos é entre a burguesia, claro, e a classe operária, tá bom? Os interesses burgueses não se coadunam com os interesses da classe operária, tá? Simplesmente um quer explorar o outro, e esse outro deve se organizar, segundo Marx, para tomar o poder. Marx, então, ele é um crítico desse pensamento racional, tá? E ele vai dizer, já discutimos muito a história, essa razão não dá conta. O que nós temos que compreender são as condições materiais de vida dos homens. Tá? E tem que haver o conflito. Tem que haver o conflito, e o conflito, inclusive, entre as classes. Por aí vai. Tá bom? Nietzsche propôs uma genealogia como método de investigação da origem dos valores para descobrir os instintos, o porquê dos nossos instintos vitais. O Nietzsche, ele era um filólogo, era um professor de filologia, tá bom? Ele sabia grego muito bem, conhecia muito bem a cultura grega. E ele vai fazer um questionamento da razão também, entre muitas outras coisas. Tá? Vamos pegar aqui só o que nesse momento nos interessa. Ele vai dizer o seguinte, né, o Nietzsche, nós nos prendemos muito na relação do apolíneo e no dionisíaco, que vem lá do mundo grego antigo, Apolo, deus da ciência, da medicina, né, do que é certinho, do corpo bonito, etc., e o contraponto Dionísio, desde a medida, né, da intuição, da bebedida, da híbris. Né? E ele vai dizer o seguinte, nós escolhemos, né, ou nos foi até imposto, muito um pensamento muito racional,
muito socrático, muito platônico, muito aristotélico, e a gente acabou suprimindo o outro lado. Então a gente tem que considerar o conhecimento intuitivo. Então a gente vive, vai dizer o Nietzsche, uma vontade de potência, que é uma potência do homem sobre o outro homem, que é uma vontade de potência do homem sobre a natureza, para poder explorar a natureza. Então ele questiona tudo isso aí. A nossa razão não dá conta disso, segundo ele, tá bom? E a gente tem que deixar fluir aquilo que é mais intuitivo, saber intuitivo do homem. E por fim o Freud, né, que é o pai da psicanálise, médico, tá bom? Que viveu no século XIX, também boa parte do século XX, morreu fugindo do fascismo, né, do nazismo alemão, que invade a Áustria. Ele foge da Áustria e vai para a Inglaterra, onde ele vai falecer, tá bom? E o Freud vai dizer, a gente fica muito preocupado com a razão, olha aqui, os críticos da razão, com o consciente. Só que ele fala que esse nosso consciente é como a ponta do iceberg, tá? É 10% do que nós entendemos. O inconsciente é muito mais forte e muito mais pujante do que o consciente, tá legal? E aí eu peguei até para mostrar para vocês aqui o livro do Freud, O Mal-Estar da Cultura. Algumas traduções vêm como mal-estar da civilização. Ele ficou perplexo, o Freud, quando vê o final da Primeira Guerra Mundial. Ele não viveu a Segunda, viveu a Primeira. E ele fala, como esse homem que se diz tão racional, tão técnico, tão cientificista, tão científico, isso foi muito a tônica do século XIX, e aí o Marx, o Nietzsche e o Freud vão criticar, e é capaz de fazer uma guerra que mata quase 20 milhões de seres humanos. Então, que razão é essa? Tá bom? É uma crítica. Bom, e aí ele vai trabalhar depois, o Paul Ricoeur, com a fenomenologia, com os fenômenos. Eu tenho que tentar entender esses acontecimentos. De que forma? Pela linguagem, pelo pensamento hermenêutico, né? Pela simbologia, como nós vimos aqui. Tá bom? Ele também tem uma influência do Husserl, filósofo também ligado à fenomenologia, logos, estudo, fenômeno, acontecimento, como nós compreendemos os acontecimentos, tá bom? Bem, no final, eu coloquei para vocês 3 atividades para que vocês façam, e a gente vai corrigir na próxima semana, tá bom? Que são relativos ao assunto que nós estamos vendo essa semana. Uma atividade, uma segunda atividade, são questões de vestibular. É claro que se vocês procurarem respostas, vocês já até podem encontrar na internet, mas eu prefiro que vocês, pelo menos, primeiro façam, busquem, tá? E depois, quando vocês responderem lá na atividade, vocês encaminhem para mim, tá bom? É meu pedido. Desejo a vocês uma boa semana. O vídeo não pode ser muito longo, me desculpem. E a gente se encontra depois com uma outra videoaula, com outro material, para a gente poder continuar com nossos estudos, tá bom? Uma boa semana e um abraço a cada um de vocês, um beijo no coração e se cuidem, tá? Eu vos amo, tenho certeza disso, tá? Tchau, tchau. Que Deus abençoe cada um de vocês.